Então, meu fotolivro de cabeceira é O Livro do Sol, de Gilvan Barreto. Esse livro ele lançou em 2013 e eu acho um livro muito significativo para pensar um momento do Brasil e um momento de um recorte de Brasil, né? De certa maneira a gente achou que era um recorte, um tempo que não terminaria, não como ele terminou. Vou falar mais sobre isso. Esse livro, Gilvan, ele tem uma inspiração muito forte em João Cabral de Melo Neto, né? Ele parte do livro do Sono, de João Cabral, embora ele não siga, né, João Cabral nessa viagem, não é? Ele não está fazendo um roteiro a partir de João Cabral, ele se inspira muito mais no livro do poeta pernambucano e vai ali pensando nessa palavra que é quase onipresente, né, quando a gente está falando também sobre Nordeste, sobre sertão, que é a água. E geralmente, né, a água ela é percebida, ela é entendida, fotografada, né, as imagens sobre Nordeste e água, sertão e água, elas têm uma característica muito específica na cabeça da gente, né, no imaginário da gente. Isso é algo que eu trabalho bastante, assim, de forma transversal nas coisas que eu escrevo, nas aulas, enfim. E eu me lembro que quando eu vi esse livro pela primeira vez, tem algumas imagens que eu acho que são bem icônicas mesmo, assim, sem querer dramatizar. Mas eu acho que são imagens icônicas para pensar nesse Brasil que eu falo com um recorte específico. Eu acho que essa é uma delas, eu vou abrir aqui para mostrar. Né, que é esse caminhão carregando essa piscina de plástico no meio de uma paisagem, né, de caatinga, com essas algarobas aqui ao fundo e, né, essa paisagem que às vezes parece uma paisagem lunar de tanta pedra e tão seco, enfim. E esse livro ele tem, a gente pode dizer mais ou menos que ele é composto por 3 ensaios ali, né? E nessa primeira parte ele traz justamente essas imagens dessas ruínas de piscinas, desses parques aquáticos, né? Tem um parque aquático aqui que eu acho também, de certa maneira, desconcertante ver a imagem, né? E pensar nesse parque aquático no meio de um lugar que é atravessado pela estiagem. Essa aqui também é uma, né? Essas piscinas vazias, essas escadas que dão pro nada, quase um Stairway to Heaven, assim. E por que eu falo que isso é um recorte do Brasil, de um tempo, e eu me remeto muito a esse momento, né? Eu não me lembro se foi exatamente em 2012 ou 2013, eu fui pro sertão, né? E eu tinha uma pauta, eu trabalhava no Jornal do Comércio, e eu tinha uma pauta que era falar justamente sobre a questão daquele boom de consumo que o Brasil vivia naquele momento, e pensar como é que esse boom de consumo estava acontecendo num lugar atravessado pelo que... isso não é um consenso, mas se diz que essa foi uma das piores estiagens que o Nordeste enfrentou, por ter sido uma das mais longas, né? Se não a mais longa, né? Isso não é consenso, mas se estabelece que ela começa em 2012 e vai até 2017. Esse livro aqui, quando o Gilvan estava escrevendo, preparando esse livro, ele escreve aqui que a seca já estava num auge, então é isso, né? Não, a gente acha que é um auge, mas ainda ia perdurar muito mais, na verdade. E eu me lembro que quando eu fui nesse momento para o sertão de Pernambuco também, tinha uma série de famílias que tinham justamente entrado nisso que a gente chamava na época de nova classe C. Então era gente que tinha comprado televisão, moto, antenas parabólicas, tudo isso, e estava vivendo ao mesmo tempo sendo atravessado por essa seca. Então era gente que estava ali, algumas pessoas tendo que vender esses objetos, porque claro que a seca tem um impacto, por exemplo, nas questões de emprego.
muitas cidades são basicamente mantidas muitas vezes por pessoas aposentadas e ainda mantinha ali algum comércio, mas quem não estava inserido nessa lógica, por exemplo, né, estava entrando em ruína econômica, enfim. Isso me interessava muito, pensar naquele Brasil que estava sendo atravessado por essas questões. E eu me lembro que quando eu vi o livro de Gilvan, e essas imagens, né, desses parques aquáticos, aqui você tem a bilheteria, aqui outra piscina seca, né, esses parques que estavam abandonados, né, e tem outra que eu gosto muito também, né, que é outra espécie de escada ou muro para o nada, assim. Essas imagens me remeteram àquele lugar que eu tinha conhecido fazia, né, pouco tempo, que eu tinha visitado daquela maneira, naquele recorte, naquela especificidade histórica, inclusive. E isso reverberou muito em mim e ainda reverbera, né, porque eu também acho que para além desses registros, né, tem uma série de outros que eu vou mostrar depois, mas para além desses registros aqui que Gilvan vai produzindo, desses parques aquáticos destruídos, né, que tem essa coisa da pujança da água, de um lazer, em contraponto com isso que a gente vai vendo depois, né? Tinha esse propósito dele também de produzir imagens que não fossem aquelas imagens que a gente está acostumado também a pensar o sertão. Né? Isso é uma questão que eu também acho bem importante, por isso eu acho que esse livro ainda ele se mantém reverberando na minha cabeça, né? Então, é uma coisa que, né, o livro se chama O Livro do Sol, mas você tem até que um sol, né, que conversando com Gilvan depois, ele me disse que esse foi um sol que Ariano cedeu a ele conversou com Ariano antes de viajar para o sertão, porque, enfim, Ariano conheceu João Cabral e ele queria discutir mais João Cabral mesmo com Ariano, conversar com ele. E ele acabou cedendo esse sol também para Gilvan, mas vocês veem que é um livro preto, né? Que é quase uma leitura até mais rápida, esse contrário do sol. O livro ele vai trazendo essas nuvens adensadas em alguns momentos, eu acho que são em 3 momentos, salvo engano aqui. Deixa eu ver, ele se divide, né? Tem várias vezes elas aqui e tem algumas páginas que são páginas que você consegue manipular, abrir assim, enfim. Essas fotos, né, em página dupla, sem receber corte. Mas aí você vai tendo várias imagens dessas nuvens escuras e várias imagens que são produzidas num sertão que quando está anoitecendo, né? Deixa eu separar elas aqui, difícil. Então você tem, né, toda uma série de fotos nesse livro do sol que são produzidas nesse anoitecer, né? E que aí que tem um registro, né, dessas carcaças, né, que são essas imagens muito recorrentes, né, do Nordeste seco, né, do Nordeste, né, essas carcaças aqui nesse quase luz da noite, né. E eu acho isso interessante, né, essas buscas de uma representação sobre uma região que tentam também, né, fissurar essas imagens que são muito, muito recorrentes e também não é de uma maneira simples e fácil, né? Isso aqui não está lido sozinho, isso aqui está lido nesse contexto, né? Se trata de uma obra como um todo, né? Aqui tem uma chuva, né? E isso aqui, né, uma chuva até torrencial, isso me lembra, né, quando eu escrevi em 2009, alguns anos antes desse livro aqui, um projeto por conta do centenário da morte de Euclides da Cunha, e esse projeto chamava Os Sertões, com esse nome justamente para entender os sertões pelo plural do nome, né? Porque muito embora a gente tenha essa obra plural, esse nome plural, e a gente tenha uma região plural,
em representações, indisibilidades, invisibilidades, ela não é mostrada a partir desse plural, né? Isso eu acho que é uma questão que está dada, né? Muita gente discute isso e eu acho que é uma discussão que ela não está finalizada, né? E quando eu fui eu me lembro quando eu cheguei em Floresta, na verdade em Ibimirim, que é aqui sertão de Pernambuco também, a gente ia para a floresta para fazer uma personagem chamada Soneide, uma vaqueira, e a gente não conseguiu chegar na casa de Soneide porque caiu uma chuva durante uns, sei lá, 3 dias, uma chuva torrencial. Essa chuva encheu muito o Riacho do Navio, que é um rio que inclusive é cantado por Luiz Gonzaga. E a gente não conseguia acessar a fazenda na qual Soneide morava porque o rio estava tendo uma enchente no geral assim na região e a gente não conseguia chegar, só chegava de helicóptero. E aquilo para mim foi quase como uma pequena grande aula para uma jornalista que não conhecia o sertão, morando no litoral e que que tinha crescido com todas essas imagens que não são as imagens em plural do sertão. Aquela chuva foi um indicativo, assim, sabe? De você encontrar um sertão fértil, chuvoso e cheio de flor, e cheio de bicho que aparece depois da chuva, por exemplo. Então, quando eu vejo essas imagens, né, nesse fotolivro, que trazem a chuva torrencial e que trazem também a água, né, e que mostram também esse lugar plural, eu fico pensando como a gente está o tempo todo recorrendo a isso e às vezes inclusive é um pouco cansativo, porque a gente precisa lembrar, né? Lembrar para toda uma população, inclusive uma população nordestina, principalmente aquela litorânea, que esse lugar ele é fértil de várias maneiras e inclusive ele é fértil em várias maneiras de existência e de possibilidades, né? E de climas também, né? Eu acho que isso é uma questão que Gilvan traz aqui, embora isso seja obviamente uma leitura minha a partir desses meus atravessamentos e pesquisas e viagens, né? Tem outra questão que me chama a atenção e me toca muito no livro, que eu acho que também já é um outro ensaio para além do das piscinas, para além da água, né? Que Gilvan vai trazer, que são esses objetos, deixa eu ver aqui, né? Esse quase mobiliário, esses panos, essas camas, cortinas, sombrinhas, né? Essas sombrinhas feitas de poliéster, né? A cobertura de poliéster brilhante, né? Que são vindas da China e povoam o sertão como um todo. E você, quando está caminhando no sertão, as pessoas usam muita sombrinha para se proteger do sol e não da chuva, né? Que também é um uso da sombrinha. Mas você cai lá, né, naquela luz muito forte, então aquelas sombrinhas elas estouram na paisagem, assim, aquele poliéster. E que inclusive tem um artista alagoano, Delson Shoa, que ele trabalha muito essas sombrinhas, ele chama essa cor de cor poliéster. E ele vem trabalhando muito isso na obra dele, que também acho que é uma leitura interessante e acho que são imagens muito poderosas a respeito desse sertão, que também é um sertão de plástico, né? Isso é uma coisa que me interessa pensar. E Gilvan traz um pouco desse sertão de plástico pro livro, nesse momento em que ele fala sobre esses mobiliários, né? Que ele traz essas imagens. E que eu acho que é um sertão que a gente conhece muito pouco, né? Muito embora a gente tenha algumas obras como o filme O Boi Neon, por exemplo, de Gabriel Mascaro. Acho que Boi Neon é um livro interessante, é um filme, desculpa, interessante para pensar a respeito desse sertão de plástico também, né? Ou sobre um semiárido, um agreste, né? Gilvan, ele percebe essa mudança também, né, desse Brasil, do consumo, né, que eu falo antes, né, das piscinas de plástico, por exemplo,
E como esse aspecto do consumo, né, que é inclusive o atravessamento do lixo na paisagem, né, ou desse consumo desses objetos de pouca duração, né, que vão estar muito associados a essa nova classe C, por exemplo, eles chegam aqui no sertão e eles se estabelecem como uma nova paisagem, fazendo parte dessa paisagem. Essa ideia de sertão de plástico, né, que vai estar em algumas obras, eu acho que também no Viagem Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, né, alguns filmes que vão falar sobre o Nordeste, esse Nordeste, né, visto por essa lente mais contemporânea. Eles tratam dessa questão do consumo, né, de novas paisagens. Acho essa foto aqui que traz essa mesa com essa cobertura de plástico, que é muito comum também, né? Não só no sertão, mas enfim, em casas mais periféricas, em subúrbios, né? Eu acho que de todo o Brasil, no final das contas, também não é uma propriedade do nordestina. Mas eu acho interessante quando o Gilvan traz isso, porque eu acho que ela é outro elemento de fissura dessas paisagens, dessa ideia idílica, né, de um sertão que está congelado e que é um sertão da tradição, que não encontra ressonância no que a gente entende como moderno, como contemporâneo, né, com toda a dor e a delícia que esse moderno e contemporâneo vai ter. Eu fiz um documentário em 2014 chamado Dia de Pagamento, que também se passa no sertão de Pernambuco, em Sertânia, numa comunidade chamada Rio da Barra. E eu me lembro bastante que a gente filmou muito num local onde a população jogava o lixo. E ali a gente via, né, um som típico da região, que é o chocalho do pescoço do bode. Muitos bodes, né, que é um animal e um alimento típico também nordestino, né, se come muito bode. No sertão é comum também a criação de bodes. E eu me lembro muito de escutar aquilo, né, de escutar aquele barulho, ver aqueles bodes e aqueles bodes procurando comida no meio de muito plástico. Então, tinha ali parecia um atravessamento urbano, de certa maneira, numa paisagem rural, e causava um incômodo, óbvio, né? Causava um incômodo aquela quantidade de lixo, né? De todo o impacto que aquele lixo vai ter ali naquela comunidade, e aquele lixo se avolumando, né? E se tornando a própria paisagem. Tem uma história de um secretário de saúde aqui de Pernambuco, que ele estava sobrevoando o sertão, e ele viu, né, ali do avião, um avião de pequeno porte, né, aquele campo, né, branco, e ele comentou com a pessoa que não sabia que se plantava algodão no sertão, né? E aí a pessoa chamou a atenção dele dizendo que não era algodão, era plástico preso numa área grande de galhos de caatinga. Isso, de fato, eu vi bastante, né? Era comum, né? Porque com o vento esse lixo vai se espalhando, se agarra nessas garras, né? Principalmente quando está muito seco, e ali permanece. Então são umas imagens que geram um certo incômodo, porque para além de todas as questões, né, ambientais, né, que se colocam aí, que são muito sérias, a gente tem também uma quebra, né, eu acho que é uma quebra quase epistemológica de uma imagem desse sertão brasileiro, como a gente construiu. Esse plástico, ele também vai estar num momento aqui do livro que eu acho interessante, né? Que é quando o Gilvan ele faz essa conjunção entre o plástico e a morte. Então, essas várias flores que são vistas, né, em túmulos nos cemitérios, ou as flores que estão em pequenos altares,
ou as flores de plástico que estão em lugares que homenageiam alguém, né? A gente vê essas flores de plástico também em várias e várias cruzes que são vistas à beira da estrada por conta de acidentes, por conta de pessoas que morreram ali, né? Tem inclusive um documentário, eu acho, a respeito dessa questão. Então, Gilvan também trabalha um pouco esse elemento do plástico e da morte aqui no livro, né? Ele também vai mostrar muito, né, essa dureza, né, do chão, né, essa dureza de um chão que é quase concreto, muitas vezes, da pedra. E isso em contraposição também com essa nuvem carregada e adensada, né, desse quase seca, quase água, né, que resta muitas vezes das barragens, que resta dos açudes. Isso aqui me lembra muito, inclusive, quando eu fui à Lagoinha, aqui no sertão de Pernambuco, né, e a gente encontrava muito dessas barragens secas. Eu conversei com o Gilvan, né, a respeito do livro, e uma coisa que eu achei muito bonita que ele falou, né, é que quando estava fazendo a pesquisa, ele pensava muito, né, trazendo inclusive também João Cabral, que a água, essa água que falta, né, essa água era uma água também imaginada, muitas vezes. Então, as coisas construídas pensando nessa água que vem, nessa chuva que vai cair, nessa água que deve ser armazenada, né? Então, você vai vendo aqui essas referências no livro, inclusive desses lugares desse armazenamento, né? Seja a cisterna, que é uma tecnologia que vai modificar muito, inclusive que tem um impacto muito grande nessa grande seca que eu falei, né? Desse período, de 2012 a 2017. A cacimba, né? Que é uma tecnologia mais antiga de armazenamento. Aqui é a cisterna, que chama de cisterna calçadão, que é essa de 52 mil litros, que fica né, ela é muito voltada para armazenar água para animais e para plantação, não para consumo humano. Tem outra imagem aqui que eu acho que é legal para mostrar, essa aqui, né, dessa grande caixa d'água também aqui com outra escada, tem várias referências a escadas no livro, né? Mas aí eu me lembro que quando ele está falando sobre essa água imaginada, ele fala também que o sertanejo ele se torna uma espécie de especialista na pessoa que tange, né, que coloca ali, que coloca para um determinado lado, né, que orienta para um determinado lado, mas que tange nuvens, né, que vai tentando tanger as nuvens. Eu acho essa imagem muito poderosa, né? Porque quando você está caminhando por ali, eu falei dos bodes, também tem as vacas, os animais, você vê muito tanger, né, os animais para um outro lado da pista, para sair do terreno de alguém, para entrar na fazenda a qual aqueles animais pertencem. E eu acho que essa é uma imagem importante para pensar, de fato, essa vida na estiagem, né? Não estou querendo aqui romantizar essa vida na estiagem, essa vida não pode ser, né, romantizada, porque a gente sabe como o uso político da falta, né, da estiagem se dá historicamente no Brasil. Ainda hoje ela se dá desse jeito, né? Uma das poucas coisas no Brasil, acho que talvez essa que tenha teimado em permanecer, seja esse uso político da seca. Mas eu acho que é uma imagem importante para pensar no sertão também a partir de chaves que não sejam essa chave da secura, essa chave da falta e da fome, mas também pela chave do sonho e da possibilidade, né? Esse tanger as nuvens. Eu falei agora há pouco da cisterna, eu vou acabar, estou acabando aqui de falar do Livro do Sol, mas eu acho que é interessante terminar com a imagem das cisternas, né? Eu falei da cisterna calçadão, que é
de 52 ou 59 mil litros, não me lembro agora. E essa cisterna, que é uma cisterna também, não é de plástico, é uma cisterna construída e muitas vezes pela própria população, que aprende a dominar a tecnologia. Essas cisternas são cisternas que ficam ao lado das casas. E por causa dessas cisternas, essa grande seca não foi pior, não teve um impacto ainda maior, porque as pessoas tinham essa água armazenada perto da própria residência, né? Ou então daquela outra cisterna também que a água é usada para plantação e para os animais. Muito embora, claro, não deu conta, a seca foi muito longa, mas esse impacto foi certamente mais amenizado por conta dessa tecnologia. E aí eu acho que é importante falar sobre isso, porque a gente está falando aqui de imagem, né? E falando também a imprensa, que tem totalmente a ver com a produção de imagens, o fotojornalismo, o documentário. Essas imagens sobre esse Nordeste, com essa tecnologia da cisterna nessa grande seca, elas circularam muito pouco, elas não foram produzidas como deveriam ter sido produzidas, elas não foram faladas, recantadas, reiteradas na grande imprensa, no JN, enfim. E eu acho isso um indicativo muito grande sobre como a gente se relaciona com imagens do sertão e com imagens da seca, né? Eu fico me perguntando se imagens de autonomia nos interessam, né? Se imagens de um povo sertanejo autônomo, elas podem realmente interessar a gente que trabalha com imagens e trabalha com representações, né? Por que é que essa autonomia, nesse momento terrível de uma grande seca, ela não foi mais sublinhada, mais mostrada, para que a gente possa dizer, essa tecnologia é uma tecnologia que dá certo e que pode quebrar essas imagens, né? Essa cantilena histórica sobre a seca que a gente escuta, né? Que a gente está acostumado, né? Eu falei agora há pouco sobre o uso histórico dessa seca pela política, por exemplo. Então, eu acho que é algo que a gente precisa pensar, né? Se as imagens sobre uma autonomia, acho que isso aqui é uma imagem sobre autonomia, né? Que o Gilvan produz ali. Se essas imagens sobre autonomia nos interessam, e se elas não nos interessam ainda, por quê? Por que não? Então, acho que é isso. O Livro do Sol, ele tem essa importância para mim por mostrar, né, por falar desse sertão, que é ao mesmo tempo um sertão da pujança, ao mesmo tempo um sertão da destruição, né, dessas ruínas. É um sertão de possibilidades, né, é um sertão plural, né, mas também tem um certo clima, muitas vezes para mim, de um fim de festa, sabe? De algo que poderia ter sido e não foi também, mas, como eu falei antes, também de possibilidade. Eu não acho que ele termina ou ele seja uma mensagem melancólica, né? Pelo contrário, eu acho que essa é a última imagem, inclusive, do livro, né? Que é essa criança levantando da água, que eu acho uma boa imagem também para fechar, né? Para fechar o livro e para pensar justamente nessas possibilidades, né? Essas possibilidades, muitas vezes a coisa se dá muito pelo foi Deus quem quis assim, ou se Deus quiser, né? Essas possibilidades, elas não são apenas se Deus quiser, ou porque Deus quis assim. Essas possibilidades são possibilidades práticas e políticas. Então, eu acho que o que se desenha aqui também é esse discurso, é essa fala, né? Essas chances e essa capacidade de autonomia que muitas vezes é negada. Eu acho que essa é uma maneira interessante de ver o Livro do Sol. Então, ele tem essa característica para mim de, como um todo, ser um retrato do Brasil. É isso.